E no episódio de hoje vamos levar-vos até ao Lesoto, um dos países menos conhecidos em África e que nós temos muita coisa para vos contar. Bora lá! Bom dia África do Sul, bom dia continente africano, bom dia Rui. Olá. Parece que o nosso próximo destino tem um avião proporcional ao seu tamanho. Parece que sim. E vamos nós a caminho de um dos países mais pequenos de África. Bora lá. Chegar ao Lesoto não era fácil, mas contudo, era hora de começar a visitar este país. E chegamos ao Lesoto! Lesoto! Bora lá! 5 dias depois. Meu Deus! Acabamos de chegar ao Lesoto. Estamos no aeroporto e não há táxis. Não há nada, pronto. Não há táxis. Não há autocarros. Quase não há nem, comboios. quase nem havia pessoas. Quase não há pessoas. Eu acho que no aeroporto inteiro deve haver para aí 20 pessoas. Então, Isto contando com as pessoas que chegaram no nosso avião. exato. Pai 10. E então encontramos um senhor que está... Também não há internet. Nem se vende SIM cards. Nem funcionam em SIMs. Portanto, encontramos um senhor que está agora ali a tentar, com um telemóvel a algures, a ver se nos arranja um carro que nos venha cá buscar. Pronto. E é assim a nossa vida no Lesoto. Vamos Bem-vindos ao Lesoto. Vamos lá. E agora? Is it so much? $300. 300. 300 each. 300 each. Each? Yes. Portanto, agora arranjamos o senhor que vai nos levar no carro dele lá até chegarmos ao hotel. O alojamento onde ficamos hospedados no Lesoto tem uma história muito bonita e nós vamos já contar-vos. O alojamento onde nós estamos tem uma história muito gira. Ele está por trás de um projeto que recolhe órfãos aqui no Lesoto e através do futebol, eles são uma espécie de agência de futebol, não é bem uma agência, é um centro de treino, e através do futebol eles pegam nestes miúdos, têm tipo um orfanato e ensinam-nos a jogar futebol. E eles depois fazem a escola e acabam por concorrer a bolsas de estudo no estrangeiro e vão estudar, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Reino Unido. Portanto, o alojamento, no fundo, acaba também por ser uma forma de financiamento desta comunidade, deste centro, deste orfanato, desta escola de futebol que nós aqui temos. No alojamento onde nós estamos aqui em Maseru, que é o Kick for Life, a fundação que está por trás disto, que apoia jovens, tanto rapazes como raparigas, na prática do desporto, mas depois também no prosseguimento de estudos. E se os alunos que se distinguem mais e os atletas que se distinguem mais, muitas vezes conseguem bolsas de estudo para jogar e para estudar no estrangeiro. Portanto, por exemplo, temos casos reais de rapazes e raparigas que estão neste momento a estudar ou a jogar no estrangeiro e que começaram precisamente aqui nesta escola de futebol, que apoia principalmente também miúdos e miúdas que são órfãos, porque no Lesoto a taxa de SIDA é muito grande e há muitas pessoas adultas a morrer e as crianças muitas vezes ficam desamparadas. Portanto, este tipo de fundações é fundamental para ajudar, mas também para lhes dar um futuro, e neste caso um futuro relacionado com o desporto ou então com outras áreas, porque os miúdos que depois saem daqui vão estudar outras coisas, como por exemplo aqui está a estudar Química. Os quartos aqui do hotel estão identificados com o nome de pessoas que estiveram cá e que apoiaram a fundação e que apoiaram esta causa. Por acaso, neste caso, não sei quem é, no outro era o nome de um futebolista, acho eu. É o Gareth Bale, o escocês, não é? Não, do Wales. Ou seja, galês, não?
E este é então o nosso quartinho. A nossa casa de banho, que é bem jeitosa e enorme. E depois temos o nosso quarto, que já está todo desarrumado. Porquê? Porque a gente já esteve a dormir hoje. De manhã. Fantástico. E o nosso primeiro destino desta volta ao mundo é então o Lesoto. E está na hora de conhecer a capital do Lesoto. Bora, Rui! E chegamos ao Lesoto numa altura em que se comemoram, ou pelo que percebemos comemorou-se ontem, os 200 anos do reino do Lesoto. E as pessoas ainda estão reunidas nesta praça para comemorar essa data importante e vêm aqui algumas até de roupas tradicionais para tirarem fotografias. Está cheio de rapazinhos que compraram e investiram máquinas fotográficas e andam aqui a tirar fotografias ao pelão todo. Espetacular. Muito, muito giro. Celebra-se então, na realidade, 200 anos do surgimento do que nós chamamos o Reino do Lesoto, embora na altura não tinha esse nome. Portanto, em 1824, um rei chamado Moshoeshoe era chefe de um rei local, era filho de um rei local, e começou a assumir-se como um chefe de um reino, aliás, que era um reino adversário do famoso Shaka Zulu. Portanto, eles nas décadas a seguir a assumirem-se como reino tiveram que lidar com potências coloniais invasoras, nomeadamente os holandeses e os ingleses. Combateram várias guerras, principalmente com os holandeses, que queriam ocupar estas terras e chegaram a ocupar praticamente metade desse reino, e depois acabaram por assinar um acordo com os ingleses e estas terras acabaram por se tornar um protetorado inglês cerca do ano 1868, com a Rainha Vitória. Portanto, depois deste rei principal, Moshoeshoe, morrer, os ingleses tomaram conta e o que nós chamamos de Lesoto acabou por se tornar uma colónia inglesa, que só o deixou de ser passado 100 anos, ou seja, em 1966, quando o Lesoto se tornou um país independente, aqui no meio do que é hoje a África do Sul. Seguimos para uma das igrejas da cidade, onde encontramos verdadeiros devotos de Nossa Senhora de Fátima. O Lesoto é um país predominantemente cristão. Cerca de 97% da sua população é cristã e desta percentagem, aproximadamente 50% é católico. Daí que seja muito fácil nós conseguirmos ver igrejas em todo lado. Hoje é sábado e acho que encontramos um casamento. Vamos lá então espreitar. E agora vamos ao mercado Maseru, a capital do Lesoto. E agora vamos visitar um mercado aqui de Maseru. É um mercado tradicional que tem diferentes tipos de produtos e que nós vamos já espreitar. O Basoto Hat, ou seja, o chapéu basoto, é o símbolo nacional e até figura na bandeira do país. Como colónia inglesa, à semelhança de todas as outras, os habitantes da colónia acabavam por ser também envolvidos nas guerras chamadas mundiais, que na realidade foram guerras entre potências europeias. Portanto, esses habitantes de países longínquos como o Lesoto acabaram por participar, quer na Primeira,
quer na Segunda Guerra Mundial, e temos aqui um memorial às vítimas de habitantes do Lesoto na guerra entre 1939 e 1945. Começa a ser um bocadinho habitué nós visitarmos shopping malls em África, Rui. Também faz parte da cultura. Aliás, nós estivemos a ver na net e no guia que estávamos a seguir que é uma das grandes atrações turísticas aqui do Lesoto. Da cidade. Da cidade, da capital. E nós viemos ver. Agora, uma coisa super interessante. Nós já estamos aqui na cidade pá, há 2 ou 3 horas, não, Rui? A percorrer a cidade a pé. Ainda não vimos um único branco. Não é? Nenhum. Maseru é a capital do Lesoto. E esta cidade, esta capital é super estranha. Bem, para já estamos rodeados de montanhas, que é fabuloso, mas a capital não tem praticamente nenhum edifício residencial. Portanto, hoje é sábado, as lojas fecharam às 2 da tarde. Como as lojas fecharam às 2 da tarde, a cidade está praticamente deserta. Não existe trânsito, não existe nada. O mercado fechou, tudo já fechou e a cidade está completamente deserta. E andam aqui 2 totós. Quando falas na cidade é mais o centro, não é? Sim, o centro da cidade. Os Os subúrbios devem ser onde as pessoas moram, porque o centro da cidade está completamente deserto. Nós fomos ao shopping, tinha meia dúzia de pessoas, porque as lojas do shopping estão abertas. As estradas, que há bocado tinham movimento, agora também estão praticamente sem trânsito nenhum. E a cidade está a esvaziar-se. Uma coisa impressionante. E nós andamos à procura dos apartamentos e dos sítios onde vivem as pessoas e não vemos. Não há. O nosso primeiro African Sunset é, atenção, aqui, a trabalhar e a preparar as etapas que vêm pela frente, não é, Rui? Tem que ser. Estamos a preparar as etapas de um país que estamos ansiosíssimos por visitar. Em África. Parece que é desta, ou não? Vamos ver. O dia seguinte começou bem cedo. O nosso pequeno almoço lembra-nos que estamos no local certo. Bom dia, Lesoto. Bom dia, Maseru. Bom dia, Kicks for Life. Hoje estamos aqui, começamos o dia no nosso hotel, que é super giro. Para chegar onde queríamos, tivemos que fazer quase 3 horas de estrada, cruzando montanhas e aldeias perdidas no meio do nada. E as estradas nem sempre eram as melhores, mas o local onde chegaríamos era incrível. Vamos a caminho de uma das quedas d'água mais bonitas de África. Estamos num dos locais mais famosos e espetaculares do Lesoto, que é junto da cascata Maletsuiana. Esta cascata é a mais alta de um só salto, digamos assim, de África. Tem uma altura de 192 metros. Embora nesta altura do ano o volume de água não seja muito grande, porque estamos no final de meses em que não choveu muito, mas mesmo assim a água consegue a esta distância fazer um barulho considerável e consegue-se ter uma noção realmente da sua magnitude. A aldeia mais perto daqui da cascata chama-se Semonkongo e esse nome na língua local quer dizer o lugar do fumo, porque quando a cascata transporta muita água, forma-se uma grande quantidade de neblina aqui no canhão e por isso as pessoas diziam que era o lugar do fumo. Portanto, num país montanhoso, num país onde o ponto mais baixo
é cerca de 1400 metros, portanto é o país do mundo com o ponto mais baixo, mais elevado do mundo. Também é onde se encontra a cascata mais alta de África. Como estávamos longe, decidimos ir mais para perto. Vamos agora fazer um trilho aqui, até nos aproximarmos mais da cascata. Não dá para ir mesmo até lá abaixo, porque acho que não é muito seguro, mas aqui a nossa malta vai nos levar pelo meio das ovelhas e do gado por um trilho de aproximação à cascata. Bora lá ver. Este lugar é também um lugar sagrado para muitos habitantes do Lesoto, que acreditam que é um lugar com uma energia especial e também acreditam que se beberem água do fundo da cascata estão protegidos contra muitos males. Portanto, periodicamente vê-se pessoas a virem aqui, particularmente à base da cascata, para fazer as suas oferendas e também para, de certa forma, orar e prestar a sua homenagem a esta maravilha natural. Este é mesmo um lugar muito especial. E ali existe um canhão fluvial verdadeiramente fabuloso. O Lesoto é um país que tem particularidades geográficas que são únicas a nível mundial. Nomeadamente, é o único país cujo a totalidade do seu território se encontra acima de 1000 metros de altitude. Aliás, o seu ponto mais baixo é o ponto mais elevado do mundo. Portanto, tem o ponto mais baixo do território mais elevado do mundo, cerca de 1400 metros. O ponto mais elevado do Lesoto atinge 3400 e tal metros de altitude, portanto a sua montanha mais alta. O Lesoto também tem a particularidade de ser o único país da África e o terceiro único do mundo cujo território se encontra totalmente rodeado pelo território de outro país. Portanto, neste caso, o Lesoto é um território que se encontra completamente rodeado pela África do Sul. E agora a questão é quais são os outros dois países que também estão na totalidade rodeados por outro país. E os dois países são dois países europeus que ficam dentro do mesmo país. Ou seja, é São Marino e Vaticano, que ficam dentro de Itália. Então, São Marino, Vaticano e o Lesoto são os três únicos países do mundo cuja totalidade do seu território está dentro de um outro país. Mas era hora de seguir viagem e explorar a cultura rural do Lesoto. O Lesoto tem o seu quê de botão. As pessoas aqui ouvem música de meditação. Portanto, nós vamos aqui no carro, o caminho todo, e eles vão ouvir música tipo inspiracional, de meditação, Ou de então meditar. música dos anos 80, muito calmo. Muito calma, tipo, slow. Por isso as pessoas são zen, são completamente zen. Bem-vindos ao reino das montanhas. Bem, as estradas do Lesoto são boas, mas isto é sempre a subir ou sempre a descer para contornar as montanhas e os carros dão bem de si. O nosso carro já está a deitar fumo pelos travões e pelas rodas. Olhem bem, como vão também aquelas carrinhas, já todas as mesmas. A viagem prossegue, rumo a uma das aldeias que íamos visitar aqui no Lesoto. Mais 3 horas de viagem e chegaríamos ao nosso destino.
A história do Lesoto começa com este rei, Mochocho, que era um rei local de uma tribo pequena, mas que foi conseguindo, através da sua diplomacia e também das suas qualidades, foi conseguindo unificar todas as tribos e foi reconhecido como o rei de um território já bastante grande. Foi este rei que, ao longo da sua vida, portanto, ele nasceu ainda no século XVIII, portanto, ao longo do século XIX, foi conseguindo, através de meios diplomáticos, principalmente com os ingleses e fazendo guerra com os holandeses, conseguiu manter este reino unido e mais ou menos independente. Digo mais ou menos porque o Lesoto depois acabou por ser um protetorado inglês para impedir que os holandeses tomassem conta completamente de todas as terras. No entanto, isso fez com que o Lesoto tenha uma identidade cultural muito vincada, ainda hoje, e isso também está relacionado com o facto de praticamente só a população ser só constituída por uma etnia. Portanto, praticamente 100% da população de Lesoto é de uma etnia, que é a etnia de Sesoto, que são os falantes, digamos assim, da língua local. Depois da independência ganha em 1966, o Lesoto passou por um período em que foi governado por um partido único, mas depois a descendência deste rei, portanto a linhagem da família real, acabou por regressar ao Lesoto e ainda hoje o rei atual é um descendente de Mochocho. Portanto, é uma monarquia, é um reino, o Lesoto é um reino e, portanto, acaba por ser essa família real que tenha o poder governativo, apesar de haver um primeiro-ministro e um ramo executivo do governo. E o nosso dia hoje termina numa aldeia cultural. Nós viemos visitar uma espécie de aldeia que funciona como uma aldeia-museu. Nós aqui conseguimos ver as casas, entrar dentro das habitações. Obviamente que esta aldeia não é uma aldeia viva, é mesmo um museu. E nós conseguimos perceber como é que funcionam as diferentes tribos aqui no Lesoto e de que forma é que eles vivem e como é que é a sua orgânica. E é isso que nós vamos então fazer agora. Vamos visitar a aldeia e vamos perceber um bocadinho mais sobre a cultura do Lesoto. Vamos então fazer esta introdução. O básico do Lesoto pode ser compreendido com base em 4 palavras muito parecidas e não muito fáceis de pronunciar. Lesoto é o país. Sesoto é a língua comum do país, a principal língua, embora haja vários dialetos. Basoto é o conjunto das tribos, portanto a identidade cultural. E Mozoto é o habitante, o indivíduo do Lesoto. Portanto, podíamos dizer que no Lesoto, um Mozoto fala Sesoto em conjunto com os Basoto. A cultura do país ainda se vive nas aldeias tribais e foi lá que descobrimos as tradições e as características culturais destes povos. As casas tradicionais que ainda hoje se podem ver em muitas aldeias do Lesoto são feitas de lama e de tijolo de lama, digamos assim, com uma cobertura de junco, de palha, que faz com que tenha esta forma característica e que muitas vezes é rodeada por uma paliçada, não é? Por uma chebes, também feita de madeira. Portanto, em muitos do território, estas edificações tradicionais estão a ser substituídas por pedra ou por cimento. Mas em muitas aldeias ainda se pode verificar estas habitações tradicionais e é isso que também torna único este país. We call them the homo. Whenever they could just do something like this consecutively, it means you are winning, so you have to take the opponent. O rei Mochocho era conhecido pela sua diplomacia, também tentando agregar diferentes tribos e trazia muitas vezes para o seu reino tribos que tinham sido derrotados, nomeadamente por Shaka Zulu. Portanto, o Shaka Zulu era um guerreiro que derrotou muitas das tribos, mas algumas dessas tribos o rei Mochocho trazia-os para o seu território
dava-lhes alguma terra, dava-lhes até às vezes algumas das suas mulheres. Ele tinha mais de 100 mulheres no seu harém, digamos assim, e estas casas que se vêem aqui são completamente diferentes das outras, porque são casas precisamente feitas por pessoas dessa tribo que veio para este território ocupar a sua terra. Portanto, é isso que se vê aqui, são casas com uma forma semelhante, mas feitas com um material completamente diferente e também com uma geometria também um pouco diferente. Aqui a entrada, as entradas já são baixas, também por uma questão de defesa, de segurança, mas esta ainda mais baixa portanto uma pessoa quase tem que se deitar para entrar lá dentro. O que nunca imaginamos é que os povos tivessem ligações aos animais. As diferentes tribos que constituíam este território tinham diferentes tótems, diferentes animais que veneravam e identificavam-se precisamente também por esse animal. Portanto, por exemplo, o elefante, o gato, a galinha e por aí fora. Portanto, diferentes animais que eram importantes e que eram considerados sagrados e que eram venerados por essas diferentes tribos e que também faziam parte da sua identidade cultural. E já chegamos ao nosso alojamento. Já fomos jantar, não foi, Ruizinho? É. Uma carninha. Vá lá, vá lá. Vá lá. O Rui até pediu um T-bone. A imaginar assim uma coisa tipo Estados Unidos. T-bone. T-bone, mas não é. Embora eles aqui tenham muita carne, porque a África do Sul tem muita carne, mas pronto. Bora lá então. Até amanhã. E no dia seguinte levantamos-nos bem cedo para prosseguir viagem. Bom dia, Lesoto! Estamos no aeroporto de Lesoto e já vamos dizer adeus a este país. Vamos agora apanhar um voo com destino a Joanesburgo, na África do Sul, mas vai ser apenas uma escala, porque o nosso destino vai ser outro. Bora lá então. Pequeno almocinho, cereais com iogurte e banana que nos mandaram do hotel. Portanto, estamos já a abastecer para uma manhã. Sim. Já acordaste, Rui Pinto? A nossa passagem pelo Lesoto foi curta, mas deu para aprender um pouco mais sobre este país e a sua cultura. Olhem bem os sofás do aeroporto do Lesoto. Parece que estamos numa casa. E vamos então, vamos lá embarcar com destino a Suazilândia. Bora lá! Vamos então apanhar agora um voo com destino ao nosso próximo país. Bora lá!